Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as minhas mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Na mensagem de hoje quero falar com vocês em uma passagem bem conhecida, mas com revelações diferentes sobre esta palavra. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesta mensagem, pois ela vai te ajudar a lidar com certos tipos de situações. Jesus e seus discípulos navegaram para a terra dos Gadarenos, e descendo do barco, um homem que vivia endemoniado foi até Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Neste versículo temos um fato curioso. Esse homem estava possesso de demônios há muito tempo. Mas se ele estava possesso, por que ele foi na direção de Jesus? Por que os demônios não se esconderam? Por que os demônios já sabiam quem era Jesus, mas eles foram na direção dele? Por que isso? Fato estranho, mas isso é para nós entendermos o seguinte: nenhum demônio, quando há a presença de Deus, pode fazer qualquer coisa sem a permissão dele. Esse é o primeiro fato. Como assim, pastor? Fiquei meio confuso agora. Calma, nós vamos ver na continuação da mensagem que todo demônio está sujeito às ordens de Deus. Ele mesmo tendo o diabo como seu Deus, porque os demônios têm o diabo como o seu Deus. Os demônios estão sob o domínio do diabo, mas eles não podem desobedecer uma ordem direta de Deus, o Todo-Poderoso. Se Satanás der uma ordem e Jesus revogar essa ordem, eles não podem desobedecer. Esse homem estava possesso há muito tempo e ele caminhou para perto de Jesus, mesmo sendo guiado pelos demônios. Sinal que os demônios perceberam a presença de Deus e eles sabiam que não poderiam se esconder de Jesus. Mesmo se eles fossem para os sepulcros, Jesus já saberia que eles estavam ali. Nenhum demônio consegue se esconder de Deus. Esse é o primeiro fato e a primeira revelação. Não há demônio neste mundo que possa estar na vida de alguém que Jesus não o veja e que não possa o libertar. Os demônios às vezes se escondem por anos na vida das pessoas e as pessoas nem sabem que estão sendo dominadas por eles. Aí você vai pensar, que isso, pastor? Isso pode acontecer? Uma pessoa ter demônio na vida dela sem ela saber? Sim, pode. Vou sair um pouco da cura do gadareno, mas depois vamos voltar. Quero mostrar para vocês e provar que existem demônios que podem se esconder. Isso está na Bíblia, é bíblico, pessoal, não sou eu que estou falando. Lucas capítulo 13, versículos do 11 ao 13. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livres da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Essa mulher estava há 18 anos com o quê? Vocês acabaram de ver comigo. Com um espírito de enfermidade. O demônio estava ou não escondido ali esse tempo todo? Mas pergunto para vocês, ele conseguiu se esconder de Jesus? Jesus, quando viu que era demônio, disse: Mulher, estás livre. Neste momento, ele já deu a ordem de libertação para ela, e ela foi curada. Então vimos que demônios podem se esconder em uma pessoa, mas não podem se esconder de Deus. Vamos voltar agora para o endemoniado gadareno. Vamos ver uma segunda revelação sobre esta palavra. Lucas capítulo 8, versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele
exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Outro fato curioso neste versículo. Os demônios, quando viram Jesus, pediram o que para ele? Ele disse: Peço-te que não me atormentes. Engraçado isso, o demônio pedir para Jesus não o atormentar, quando a função do demônio é atormentar a vida das pessoas. Ou seja, ele quer atormentar, mas não quer ser atormentado. Fiquei meditando nesse ponto e veio uma segunda revelação. Quando o demônio está na vida de alguém e Jesus se aproxima, para os demônios isso se torna um tormento. E como ele não quer ser atormentado, ele logo quer sair. Mesmo às vezes resistindo, ele não aguenta ser atormentado e não permanece na vida de alguém que conhece Jesus. Vejam que revelação que Deus nos deu. Quem se aproxima de Jesus, demônio não pode permanecer. Vamos agora para a terceira e última revelação que quero mostrar para vocês. Lucas capítulo 8, versículos 29 e 30. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Vimos aqui que são muitos demônios. Mas vamos ver outro fato curioso que fiquei meditando, foi que esse homem ficava preso em cadeias e grilhões, mas ele, com a força dos demônios que nele estava, se soltava e corria para onde? Para o deserto. Mas por que corria para o deserto? Porque aqui, esta é a terceira revelação. Quando uma pessoa está com a sua vida parecendo um deserto, também há demônios. Demônios que precisam sair e ser expulsos. Os demônios levam as pessoas para passar, às vezes, por um deserto. Quando na vida de uma pessoa tudo está dando errado, tudo parece que está contra ela. Ela não consegue emprego, não consegue prosperar, não consegue ter saúde, não consegue fazer nada que dê certo. São demônios agindo na vida dessa pessoa que também precisam ser expulsos. Demônios escondidos. Esse homem durante anos foi atormentado por esses demônios. Mas esse homem, todos sabiam que ele era um endemoniado. Agora, digo demônios porque era somente um? Não, era uma legião de demônios que atormentava ele. Uma pessoa, às vezes, pode ter vários demônios infernizando a vida dela e precisa de libertação. Os demônios, quando sentiram a presença de Jesus, logo foram até ele. Sabe por quê? Porque Jesus iria expulsar eles. E com Jesus não tem negociação. Ele iria mandar eles de volta para o inferno. Prestem atenção agora no que eu vou falar para vocês. Até o inferno para os demônios deve ser um lugar pelo qual eles não querem permanecer. Para eles é mais fácil estar em uma pessoa atormentando do que ficar lá. Tanto que depois, o que eles pediram para Jesus? Lucas, capítulo 8, versículo 31. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. Eles não queriam voltar para o abismo. Abismo, aqui podemos entender que seria as profundezas do inferno. Porque Jesus não iria dizer para eles, sai e vai para o abismo. Jesus iria mandar eles de volta para a sua casa. Abismo, pelo dicionário bíblico, também é indicação de mundo dos mortos. Então, o inferno até para os demônios é ruim. Imagine para as pessoas que vão para lá. Se para os demônios já deve ser um tormento, imagina para as pessoas. Mas continuando a mensagem, eles rogaram para Jesus não os mandar de volta e Jesus os concedeu. Lucas capítulo 8, versículos 32 e 33. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Aqui não diz a quantidade de porcos,
não fala sobre isso. Só diz que era uma manada com muitos porcos. Ou seja, eram muitos os demônios que estavam neste homem. Se a gente parar para analisar, eram muitos os demônios que estavam neste homem. Não eram poucos. Só que os demônios pediram para Jesus entrar nos porcos com a intenção de permanecer por ali, em algum ser, independente se fosse um ser humano ou não, para justamente não ter que voltar para o inferno. Mas o que eles não sabiam e nem esperavam é que os porcos se precipitassem e se afogassem, e todos morreram. Então, para onde os demônios foram? Foram de volta para o inferno. Quem morre no pecado vai para o inferno, e os demônios já estão destinados para lá mesmo. É o lugar deles. Ou seja, já voltaram para onde eles não queriam. O que podemos aprender com tudo isso que nós vimos nessa mensagem? Quero marcar alguns pontos com vocês. Podemos aprender que os demônios reconhecem quem é Jesus e quem tem Jesus habitando nele, pois quando recebemos como Senhor e Salvador, passamos a ter o Espírito Santo habitando em nós. Nós temos uma marca. Os demônios conseguem enxergar isso. Jesus aqui era somente um homem, mas eles o reconheceram como o quê? Como Filho do Deus Altíssimo. No mundo espiritual, nós que recebemos Jesus, somos reconhecidos também como Filho do Deus Altíssimo. Você sabia disso? Que você é um Filho do Deus Altíssimo? Essa é a primeira coisa que podemos aprender, que a nossa marca faz com que os demônios saibam que você é Filho do Deus Altíssimo. A segunda coisa é que os demônios se sujeitam a Jesus. Eles não podem desobedecer uma ordem dada por ele. Nós, quando temos o Espírito Santo, temos a mesma autoridade sobre os demônios. E eles sabem disso. Você só perde essa autoridade se você estiver vivendo em pecado, pois os demônios também enxergam vestes sujas e espirituais. Eles sabem quando você está livre do pecado e quando você está no pecado. Então, por isso eles fazem de tudo para o crente cair em pecado. Sabe por quê? Para poder perder a autoridade que tem. A terceira coisa que aprendemos é que os demônios às vezes se escondem por anos na vida das pessoas para atormentar a vida delas. E também para não voltar para o inferno, que para eles também deve ser lugar de tormento. Lá é a moradia deles. Mas para eles não quererem voltar para lá, sinal que também é ruim para eles. Agora, imagina para um ser humano que morre e vai para o inferno. Como deve ser? E por último, podemos aprender que aqueles que têm espíritos malignos podem ser libertos com apenas uma palavra. Jesus apenas concedeu o pedido deles. Às vezes, os demônios estão atormentando a vida de alguém e só precisam ouvir a ordem para sair. Muitos estão sofrendo às vezes por demônios e precisam ser livres desse mal. As igrejas deveriam estar cheias de pessoas gratas, pessoas que foram libertas, mas muitos depois nem voltam para agradecer. Este gadareno ficou tão grato que queria seguir Jesus. Mas Jesus mandou ele fazer o quê? Lucas capítulo 8, versículo 39. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Esse homem ficou tão grato, tão agradecido, que se tornou um pregador da palavra. Ele saiu apregoando por toda a cidade. A gratidão para aqueles que são libertos do mal tem que ser algo para que a vida dessas pessoas possa se tornar um verdadeiro testemunho para muitos. Mostrar as maravilhas que Deus fez, mas muitos não voltam nem para agradecer. Aprendam uma coisa e coloque isso no coração de vocês. Essa mensagem é para você, filho de Deus, começar a colocar em ação a palavra de Deus, começar a mandar os demônios saírem da sua vida e da sua família. E se você ainda não é convertido, procure urgente uma igreja se você acha que há demônios te atormentando e deixe Deus fazer um milagre em sua vida. Deixe Deus te libertar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada o Senhor nos deu no dia de hoje. Que palavra forte para aprendermos com o Senhor, a termos autoridade através do Senhor. Os demônios, Senhor, reconhecem
quando veem um Filho do Deus Altíssimo. E nós, que o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos reconhecidos como filhos do Deus Altíssimo. Então, Senhor, essa autoridade está sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu essa autoridade e somos gratos por isso. Somos gratos por toda essa autoridade que o Senhor nos deu. E é nessa autoridade que agora nós nos levantamos contra o inferno e repreendemos e exigimos que todos os demônios que tentam atormentar as nossas vidas caiam por terra agora em nome do Senhor Jesus e voltem para o lugar deles, que é o inferno. Em nome do Senhor Jesus, não aceitamos a escassez, não aceitamos a falta de saúde, não aceitamos a falta de prosperidade, não aceitamos nada que é do diabo em nossas vidas. E desde já nós amarramos e repreendemos esse mal e dizemos: sai em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por nos ensinar a nos manter fortes e firmes e nos ensinar a repreender aquilo que tem que ser repreendido. Nós temos autoridade e essa autoridade veio através do Senhor. Somos gratos por isso. Muito obrigado, Jesus. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir também as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.